Salve, salve, galera do Caserna! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Boa noite, Brenda. Boa noite, João. Boa noite, Marcos, Mateus. Mateus e Mateus e Mateus e Mateus. Esse é um nome pouco utilizado aí, né? Poucas pessoas foram batizadas com esse nome, não é verdade? Uma boa noite a todos, galera. É Sociologia para a prova de soldado PM do estado do Rio de Janeiro. Você não está perdido, ao contrário, você está no lugar mais do que certo. E aí, Débora, tudo bem? Boa noite. Hoje estou de volta aqui ao estúdio, né? Semana passada fizemos aquela aulinha gostosinha em casa e hoje a gente está de volta. Que isso, Felipe? Quem me dera? Só tô aqui, cara, só tô aqui. Galera, vem que vem, porque hoje a aula é muito importante, hoje eu não vou nem poder perder muito tempo, porque tem muita informação. E a aula de hoje ela é importante porque a gente vai ver que ela vai ser desmembrada, a gente vai conseguir ver esses conceitos em várias aulas de sociologia, hein? Então fiquem ligados. Galera, opa, sempre esqueço, né, da galera que tá lá no Face. E aí, galera do Face, beleza? Boa noite, tudo bem? E aí, Evandro, tranquilão? Ó, galera do Face, ó, um beijão. Pô, quero saber. Um dia eu quero, visualizar quem é essa galera do Face que não aparece aqui pelo YouTube, galera que navega lá pelo Facebook. Sempre um prazer estar com vocês, pessoal. Hoje a gente vai fechar, se tudo der certo, a gente vai fechar aí com os sociólogos clássicos, né, da sociologia clássica, beleza? Hoje a gente tem uma aula muito importante, uma aula densa, uma aula com muita informação, e é uma aula que não dá para, tô assistindo e de repente entrar em transe. Eu tenho essas coisas, aula presencial, às vezes eu tô dando aula, o aluno vai ali dar a entrada em transe, né, faz um contato com as forças cósmicas, e aí quando vê, eu já tô lá na frente com a informação e o aluno se perde. Galera, a aula de hoje a gente vai fechar aí com a sociologia clássica, falando de um dos pensadores mais controversos da história contemporânea, que é Karl Marx, beleza? E por que o Marx é um cara que lá no século XIX escreveu as suas obras, mas hoje, no século XXI, a galera ainda está falando de Marx, de marxismo, de pensamento marxista. Por quê? Porque é um pensador que as suas teorias, as suas ideias, elas têm influência até hoje. Tanto você gostando, tanto você odiando, beleza? Essa aula não propõe, pelo menos, né, vamos tentar aqui, estabelecer um tipo de juízo de valor a respeito desse pensador. Até porque, para nós, o que importa aí é, obviamente, a gente apontar os conceitos, beleza? A gente vai falar sobre os conceitos, como a gente falou sobre os sociólogos anteriores. Só que a gente vai ver na aula de hoje que o Marx é um cara que é tão debatido e que é um cara muito criticado porque a visão que ele tem a respeito da sociedade capitalista é diametralmente oposta, ou seja, totalmente contrária daquilo que os sociólogos anteriores estavam propondo. Tranquilo? A gente vai dividir o pensamento do Marx aqui, na verdade, em 5 etapas. Mas nesse quadro inicial, a ideia é montar aqui um estudo para vocês, né? Tentar montar um mapa mental para ficar mais fácil de enxergar as informações. Tem sempre uma galera que me pergunta por aí, professor, qual é a melhor forma de estudar? Hoje o jovem antenado, ele está estudando muito pelos mapas mentais. Então eu estou tentando aderir aí para facilitar, né? O mapa mental é essa ideia de tentar colocar todas as informações de forma mais resumida para que você consiga visualizar melhor a informação, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com Marx partindo desse pressuposto, que o Marx tem um pensamento mais oposto aos sociólogos anteriores. Por exemplo, o Comte e o Durkheim, né? O Comte com o seu positivismo, o Durkheim com o seu positivismo funcionalista, enxergavam na sociedade capitalista a sociedade mais avançada, a sociedade mais progressista possível e que o capitalismo era o caminho inevitável do progresso humano. Beleza? A gente vai ver com o Weber, que a gente estudou na última aula, que o Weber, diferente do Durkheim e do Comte, que olham muito para a sociedade de forma objetiva, a gente lembra, estudamos na semana passada, o Weber é um cara que está mais preocupado com o pensamento, com as ideias, com a subjetividade. Lembra como é que a gente chamou o pensamento do Weber, galera? A gente chamou de
idealismo alemão. Lembra disso? Que os alemães estavam muito mais preocupados com as ideias, né? Com a importância da subjetividade. O Weber foi muito importante em relação a isso, mas veio um outro alemão, barbudo, judeu, chamado Marx. E apesar de ser alemão, o Marx vai quebrar um pouco com essa perspectiva do idealismo. A gente vai ver o conceito do Marx, que é o conceito de materialismo histórico. Ou seja, o Marx vai olhar para as questões materiais. Ele vai dizer que é a vida material, as necessidades mais humanas necessárias que estabelecem como a sociedade está organizada, tá? Mas o princípio é esse. Saber que o Marx vem botando o pé na porta e dizendo, para entender a sociedade tem que ser assim. Então vamos começar do começo, para você não ficar perdido, viajando nas águas desse mar, como se fosse aí um Nat Roots, e vamos partir do ponto de partida, que é o seguinte: como o Marx enxerga a sociedade capitalista. E aí, para começarmos a elaboração da nossa aula de hoje, o Marx ele surge ali na segunda metade do século XIX, e o que o Marx vai dizer a respeito do capitalismo, pessoal? Que toda ideologia reformista é fracassada. Marx vai dizer que não é possível reformar o capitalismo, que a base do capitalismo é a desigualdade, que nesse sistema e nessa forma de organização social sempre terá uma classe oprimindo outra, que na verdade a própria dominância de um grupo sobre o outro se dá justamente porque existe uma relação de desigualdade entre esses dois grupos. O Marx vai estabelecer, claro, né, que essa divisão de classes sociais ela é baseada na capacidade que um grupo tem de dominar a materialidade. Marx vai dizer que a burguesia domina, controla, monopoliza os meios de produção, e o outro grupo, que é a classe dominada, que é a classe que não tem condições, né, que vende a sua força de trabalho para sobreviver, que é o operariado, o proletariado, está nessa relação de forma desigual, numa forma completamente desequilibrada. Quando Marx diz que toda ideologia reformista é fracassada, o Marx ele faz uma crítica ao pensamento que vem antes dele. O Marx critica, então vou colocar aqui, ele critica a tese liberal, ou seja, ele critica os liberais. O Marx vai criticar os chamados socialistas, chamados por ele mesmo, né? Por ele e pelo Engels, de socialistas utópicos. Professor, o que é isso? Qual é a diferença de socialismo científico para socialismo utópico? Os socialistas utópicos, a palavra utopia, significa um lugar a ser alcançado, um lugar a ser um sonho, segundo Marx, né? Um devaneio. Porque os socialistas utópicos, como por exemplo Charles Fourier, Robert Owen, entre outros, diziam que era possível melhorar a sociedade capitalista, torná-la menos desigual. Ou seja, esses socialistas utópicos eram reformistas. Uma crítica muito ferrenha que o Marx faz em termos do liberalismo é o cara que é apontado como um dos pais fundadores do liberalismo, que é o Adam Smith. O Adam Smith, ele lá em sua Riqueza das Nações, vai dizer que a riqueza de uma dada sociedade é gerada a partir da divisão social do trabalho. Ou seja, quanto mais compartilhado, quanto mais dividido as funções, as tarefas, mais riqueza é gerada. E o Adam Smith vai dizer que a geração da riqueza de uma dada sociedade, ela é fruto da ação individual. Isso já é uma coisa que o Marx vai bater bastante em relação aos liberais, porque o Marx vai dizer que a riqueza de uma sociedade é gerada coletivamente. É através da coletividade, é através daquela sociedade em conjunto que as riquezas são geradas. Então a gente já tem dois pontos importantes para entender a aula de hoje. Primeiro,
Marx não acredita que o liberalismo é o caminho para se explicar a economia e a sociedade. E segundo, os socialistas utópicos estavam viajando na maionese quando disseram que era possível reformar o capitalismo. A base do capitalismo é a desigualdade. Sendo assim, queridos, partindo por um próximo ponto aqui, o que é o socialismo científico, então, que vai propor o Marx e o Engels, os dois grandes pensadores dessa corrente de pensamento? Ele vai propor que o objetivo do pensador, e Marx não é apenas um sociólogo, Marx é um filósofo, é um historiador, é um cientista político, é um ator político, inclusive. Marx vai dizer que o papel do pensador que está ali sempre desempenhando uma função de transformação da sociedade é contribuir para a conscientização daquela classe que é explorada, para que essa classe explorada se consiga superar essa exploração através, obviamente, da mobilização, da organização, da luta, né? A gente vai ver aqui na dialética do marxismo, do socialismo, que o Marx vai dizer que o motor da história, ou seja, aquilo que faz a sociedade mudar, aquilo que faz a sociedade se transformar, é a luta de classes. Ele vai fazer um longo estudo sobre a evolução do capital ao longo do tempo, o seu livro mais conhecido, né, Des Capital, o Capital, né, onde ele vai analisar a evolução do capital ao longo do tempo, para estabelecer que as mudanças que acontecem na sociedade, elas são fruto dessa luta de classe, dessa luta entre aqueles que estão na dominância da sociedade e aqueles que estão dominados. Tranquilo? Show de bola? Então a gente já tem um primeiro aspecto importante. E fundamentalmente, galera, o Marx vai dizer que é a economia, os aspectos econômicos que vão determinar toda a forma como a sociedade está organizada, beleza? Isso já é uma crítica que o Marx faz, inclusive, ao Weber e aos idealistas. Os idealistas dizem que primeiro o indivíduo, os homens, a sociedade, pensa, depois ela coloca em prática aquelas ideias, ela transforma a economia, ela transforma todos os elementos da vida humana. O Marx não. O Marx vai dizer que é questão material, a necessidade de sobreviver, o controle das forças da natureza e da forma como as relações de produção se organizam que vai determinar como a sociedade ela vai ficar organizada. Ai, mestre, muita informação difícil, mas eu tô aqui para te ajudar a deixar tudo mais simples. Se liga só, vou colocar uma pirâmide aqui para você entender como é que o Marx explica como se dá essa relação entre materialidade e pensamento, entre ideias. O Marx vai dizer que aquilo que determina a função, o funcionamento da sociedade é a economia. Portanto, a gente vai chamar isso aqui, deixa eu ver se vai aparecer, de infraestrutura. E segundo Marx, é a infraestrutura que determina a superestrutura. O que seria a superestrutura? Deixa eu colocar aqui para vocês. De azulzinho, ó. A superestrutura são as ideias, a cultura, a política, aquilo que o Marx vai chamar de ideologia. Então Marx vai dizer que a infraestrutura e a economia estabelecem o princípio imediato, ou seja, é a necessidade de sobreviver e de controlar como a natureza oferece e se apropriar da natureza para sobreviver e de que forma aquilo vai ser controlado, distribuído. E é a partir desse fator econômico que as ideias, a cultura, a política é organizada, que seria o aspecto imediato. Então, dentro dessa lógica aqui, vou colocar até uma setinha, é a infraestrutura, ou seja, a economia,
que determina como os homens pensam, como eles agem, como eles estão organizados. Show de bola? Beleza? João Pedro falou, prof, é fato que Marx defende uma atuação forte do Estado sobre determinados assuntos da vida em sociedade? Calma, a gente vai chegar lá quando analisarmos a ideia da dialética no marxismo, tá? O Marx ele vai falar sobre um processo. Na verdade, o Marx, quando analisa a evolução da sociedade, ele vai dizer que a forma como as forças de produção e as relações de produção se estabelecem ao longo do tempo caracteriza uma parada chamada de modo de produção. Então, Marx, quando ele estuda lá o Capital, faz os estudos sobre a história, para analisar esse motor da história, que é a luta de classes, ele vai falar sobre a inevitabilidade dos processos de transformação. Nesse sentido, a gente pode até ver uma correlação de Comte com Marx, né? A inevitabilidade da história. Contudo, Marx vai dizer que as transformações na sociedade elas são efetuadas a partir do momento que os homens se organizam e promovem essas transformações. Por isso, dentro da dialética do Marx, e eu vou explicar o conceito de dialética para vocês, o Marx vai falar sobre a praxis, sobre a prática. E aí está uma diferença importante do Marx para os pensadores que vieram antes dele. Enquanto os outros historiadores, os outros sociólogos fazem uma análise teórica da sociedade, o Marx ele quer uma teoria que seja viva. O Marx ele quer um pensamento que seja transformador, um pensamento revolucionário. Show de bola? Por isso que o olhar e a defesa do pensamento das ideias do Marx geralmente faz com que as paixões humanas fiquem muito veementes, porque de fato a escrita do Marx era uma escrita muito passional. Ele estava, ao analisar, ao fazer os seus estudos, não apenas querendo identificar como a sociedade está organizada e como ela funciona. O Marx ele quer identificar como ela está organizada para identificar as desigualdades existentes na sua sociedade, para promover as mudanças na sociedade, para promover essas mudanças. Por isso que dentro dessa linha evolutiva, João, quando a gente fala lá do socialismo, o socialismo, segundo Marx, é uma etapa necessária para se chegar numa sociedade que, segundo o pensamento marxiano, é a sociedade ideal, que seria a sociedade comunista. E aí, na sociedade comunista, João, você não teria mais o domínio de homens sobre os homens. Porque dentro do socialismo, a ideia seria da formação de uma ditadura do proletariado. Quem é o proletariado? É a classe que é dominada. Quando a classe que é dominada ascender ao poder, nós teremos então uma ditadura da maioria. Se é a ditadura da maioria, segundo o pensamento do Marx, nós teríamos uma sociedade mais igualitária. Dentro de um processo que, segundo Marx, seria mesmo pedagógico, né, de conhecimento, os homens iriam evoluir até o que a gente chama aí de sociedade comunista, né? Seria uma sociedade sem classes sociais. Na verdade, João, o que a gente percebe é que quando Marx faz essa análise da sociedade, como ela funciona, ele vai dizer que a ideologia dominante numa determinada sociedade busca ocultar todos os erros, ou todos os problemas, ou todas as contradições, para apresentar aquele sistema como um sistema perfeito. Então, para ficar mais claro para vocês, na concepção de Marx, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. A ideologia da classe dominante é a ideologia que quer vender o sistema como um sistema perfeito. E ué, professor, e as contradições que existem nesse sistema? As contradições que existem nesse sistema são ocultadas. A gente vai ver muito isso quando a gente falar sobre o conceito de mais-valia para o Marx. O Marx vai dizer que a existência do capital se dá a partir da sua reprodução, né? O capitalismo ele existe enquanto o capital se reproduz. E que a mais-valia é o elemento fundamental para que essa reprodução do capital continue, sem que aqueles que são dominados, sem que a classe dominada perceba que ela gera esse capital sem poder ter acesso a esse capital. Você vai entender isso melhor daqui a pouco. Cauê, ele queria chegar no socialismo, igualdade. Socialismo, pessoal, conceito fundamental, né?
conjunto de ideias ligado à igualdade. Muito bem. Deixa eu ver. Marcelo diz, a religião é o ópio do povo. Por que o Marx vai dizer isso, Marcelo? Ah, porque o Marx era um ateu anticristão. Não, porque o Marx vai dizer que a religião ao longo da história foi usada como ferramenta das classes dominantes para reforçar o seu poder. Vamos pensar na ideia lá da Idade Moderna do rei que era absolutista. O rei era absolutista porque, segundo os teóricos da época, incluindo pessoas da própria Igreja Católica e a Igreja Católica, o rei era um representante de Deus na Terra. No Egito Antigo, o rei, o faraó, era visto como uma divindade, como uma encarnação dos deuses. Lá em Roma, a mesma coisa. Então a gente percebe, dentro dos estudos do Marx, ele vai dizer que a religião, ao longo da história, foi usada como uma ferramenta de dominação. Show de bola? Uma ferramenta que ajuda nesse outro conceito que o Marx vai desenvolver, que é o conceito de alienação. Beleza? Mateus pergunta, professor, por que o socialismo não funciona como na teoria? Primeiro, né, porque todos os exemplos que a gente tem de regimes socialistas, eles foram colocados em prática dentro de uma lógica de um sistema capitalista ainda dominante, né, Mateus? Então isso já é uma primeira barreira importante. Como é que um modelo socialista ele vai funcionar se hegemonicamente o sistema dominante ainda é o capitalismo? João falou, comunismo então seria a ausência do Estado? Exatamente, João. A ideia é a ausência do Estado, até porque o Estado também representaria, né, uma forma de dominação, e dentro da lógica do comunismo não deve existir dominação nenhuma, né, nenhuma forma de dominação. O capitalismo, fase superior, imperialismo, e depois se destrói, mestre. Segundo quer dizer, Marcelo, o Marx não era profeta, né? Então ele fez uma análise dentro do contexto que ele viveu. E olha, o Marx ele viveu num período da história, principalmente da história europeia, onde muitas coisas aconteceram. O Marx ele vai ver lá as revoluções liberais, uma obra clássica do Marx, que é o 1848. Marx viveu, né, na época da chamada Primavera dos Povos. Dali, inclusive, ele escreve a frase mais importante dele, né? Que a luta de classes é o motor da história, né? Entendendo que a partir dessa mobilização das classes sociais e principalmente das classes oprimidas, que as mudanças na sociedade acontecem. Mas beleza, professor, esses aspectos aí eu compreendi. Mas como é que se daria essas transformações, já que o Marx fala que essa transformação é que faz a história, de fato, se movimentar? Se liga, vamos falar então da dialética do Marx. Lembrando, da dialética do Marx, porque quando a gente pega a dialética, desde Platão já se fala de dialética. Mas é claro que o Marx aqui ele vai puxar essa concepção dele de um outro filósofo alemão, que é o Hegel, né? Só que o Hegel vai atribuir que as mudanças elas acontecem a partir do pensamento. E como o Marx está preocupado com a questão da materialidade, né, é o chamado materialismo histórico, vou até puxar essa setinha aqui, ó. Conceito importantíssimo aí para o Marx, que é o conceito de materialismo histórico. Beleza? Então, para você entender as mudanças na sociedade, você tem que avaliar os aspectos materiais da sociedade. Você tem que olhar para os elementos materiais que faz com que aquela sociedade ela tenha a sua dinâmica própria, ela tenha a sua forma de organização própria. Quando a gente pensa na lógica da dialética marxista e nessa ideia de que existem grupos, que existem oposições, né, permanentes na sociedade, e que é a partir dessas oposições que surge um novo momento histórico, uma nova identidade histórica, um novo período histórico. Vamos pensar na lógica. Professora Marjorie, não é este ano, mas professora Marjorie Araújo vai nos ajudar agora. Dentro da lógica da dialética marxista, existe a ideia de uma tese, de uma antítese
antítese e, portanto, e por fim, uma síntese. Como a dialética trabalha com essa ideia de opostos, na lógica do Marx, a tese seria representada pela classe dominante, a burguesia. Por outro lado, o grupo, a classe em oposição à burguesia, é o proletariado. As duas classes sociais dominantes. A partir dessa contradição, dessa oposição entre essas duas classes, o Marx fala aí que nesse caminho, né? No meio desse caminho, existe aí o chamado socialismo, beleza? E a síntese final é o comunismo. Sendo assim, dentro da dialética marxista, pensando na luta de classes como o motor da história, esse elemento é fundamental. A luta de classes. Luta de classes. Classe dominante, classe dominada. A partir das disputas, a gente tem a percepção do Marx, que seria ali esse processo de transição, que seria o socialismo, a ditadura do proletariado. O proletariado agora vitorioso nesse processo de transição, que é um modo de produção que vai culminar no que seria, né, a última etapa da evolução social, que seria justamente a sociedade que não tem mais essa luta de classes. Quando a luta de classes acaba, os conflitos sociais também acabam. Porque a luta de classes é justamente esse conflito permanente entre classes antagônicas com objetivos distintos, onde a sobrevivência dessa classe necessariamente significa a opressão, violência e, obviamente, a exploração dessa outra. Por isso que essa é a tecla que o Marx vai bater constantemente, né? Mas o Marx vai dizer, quando é que essa classe vai passar a entender que ela é oprimida, quando é que ela vai perceber que ela tem, né, que as suas vontades, que os seus objetivos, na verdade, é aquilo que a burguesia vende para ele. Beleza? É o que você faz aí diariamente, filho. Você pega aí ramal Santa Cruz, ramal Japeri, mora em Santa Cruz da Liberdade de Japeri, filho. É um lugar muito longe, né? Mas você, no seu cotidiano, provavelmente, deixa eu sair da frente aqui, provavelmente no seu cotidiano você fica defendendo aí teses, ideologias que não condiz com a sua realidade. Ah, eu quero ser ostentação, eu quero viver do bem e do melhor. Ah, eu quero ser rico. Beleza, mas o caminho para você chegar lá é tão difícil que uma pequeniníssima parte desse grupo explorado vai chegar lá, segundo Marx, tá? Então, a ideologia que a burguesia vai vender pra gente é o seguinte, galera, basta acreditar que tudo pode acontecer. Se você tiver força de vontade, se você buscar, se você tiver realmente muita vontade, você vai chegar lá. Você vai deixar de ser do ramal Japeri e vai passar a ter a sua casinha lá na Barra da Tijuca. Você vai ser um novo rico. É isso que o sistema te vende. Claro, eu estou aqui fazendo, obviamente, uma interpretação do pensamento do Marx na época, beleza? Deixa eu ver aqui no chat, porque eu sei que essa aula tem muita pergunta. Professor, e a União Soviética? Falava que era socialista, mas na real era capitalista? Não. Olha só, gente. Vamos tentar aqui na nossa aula. Claro que a gente sempre vai tentar fazer uma aproximação histórica, mas, por exemplo, para o concurso de vocês não vai buscar esse contexto histórico. Até porque dentro da sociologia, o que importa para a gente aqui são os conceitos, tá? Então, vocês estão me fazendo muitas perguntas em relação à realidade histórica. Se a gente tivesse na prova de vocês história geral, valeria até a pena a gente ficar nesse debate. Mas, como não tem história geral, a gente não vai entrar nesse debate e nesse mérito. Eu quero que vocês apresentem aí no chat dúvidas com relação aos conceitos, tá? Conceito de capitalismo, obviamente, o próprio conceito de socialismo que alguém já me perguntou anteriormente, isso aqui que já caiu em prova,
como é que o Marx enxerga como a sociedade está organizada. E sempre tem que lembrar que, segundo Marx, é a economia, que é a infraestrutura, que vai determinar como a sociedade está organizada, como os homens pensam, qual a ideologia dominante. Pensar dentro da lógica da dialética do Marx, dessa ideia das oposições que geram um novo momento, que geram uma nova concepção de sociedade. Lembrar que para o Marx, esse motor que movimenta a história é a luta de classes, e dentro da lógica do Marx, como é que está organizada essa luta de classes na sociedade capitalista, onde burguesia e proletariado representam grupos opostos. A burguesia como classe dominante, a tese, o proletariado como classe dominada, antítese, e a síntese é a superação do momento atual e a conformação de um novo momento. Sim ou não, galera? Fala aí, como é que vocês estão aí? Tá dando para compreender? Tá dando para pegar? Tá dando para entender a parada aí? João, há uma baita discussão sobre o assunto e a galera sempre termina na pancadaria, porque foi o que eu falei, cara. Como o pensamento do Marx, como as ideias do Marx têm uma proposição na realidade, a mudança da realidade, né? Essa ideia da praxis. Praxis nada mais é do que a prática, né? A praxis é a ideia do pensamento que tem um fundamento na realidade. O objetivo é a mudança da realidade. Não basta apenas, segundo Marx, constatar que o capitalismo é desigual e que existe a exploração de uma classe sobre a outra. O objetivo do Marx é fazer essa análise, mas propor a mudança da sociedade. Tranquilão? Sim ou não, gente? Então, Marx defendia o capitalismo? Claro que não, João. No caso, João Paulo. Não, João Paulo não defendia, não. Ao contrário. Marx vai criticar o sistema capitalista porque ele vai dizer que a essência do capitalismo é desigual. Beleza? Se a essência do capitalismo é desigual e ele se vê como um socialista, aí não tem como você tentar encaixar, são ideias que não se encaixam, né? É como se você tentasse pegar um quebra-cabeça e ficasse forçando para juntar ideias que são opostas, tá, João? Então, na verdade, não. Marx vai combater isso. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Ele critica a tese liberal e critica, inclusive, os socialistas que diziam que era possível melhorar o capitalismo. Se a gente melhorar um pouquinho, se o capitalismo não for tão opressor, se a burguesia não for tão gananciosa e ambicionar tanto lucro, dá para a classe trabalhadora viver melhor. Só que, galera, vamos entender esse outro conceito aqui para você perceber por que o Marx diz que isso é absolutamente impossível. É só a gente pensar na ideia da mais-valia. Traduzindo, o que é a mais-valia? Mais-valia, mais valor. Beleza? Mais valor, como assim, professor? Se uma classe detém os meios de produção e a outra classe... O que significa deter os meios de produção, mestre? Se uma classe é dona das fábricas, dona das máquinas, controla o capital, a outra classe ela tem que se virar para sobreviver. Como é que ela faz para sobreviver dentro de uma relação desigual? Ela oferece aquilo que ela tem. E o que o operariado, o proletariado, oferece nessa relação desigual? Sua força de trabalho. Então ela vende a sua força de trabalho em troca de um salário para sobreviver. Só que se esse cara controla tudo e esse aqui não controla nada, o poder de negociação, de barganha entre as duas classes é desigual. Porque essa classe vai ter que se submeter praticamente a tudo aquilo que essa outra classe determinar. Show de bola? Beleza? Como é que funciona isso dentro da visão de mais-valia de Marx? Marx vai dizer que dentro dessa ideia da reprodução do capital, a relação entre a burguesia e o operariado, né, nessa relação de detentor de meio de produção e aqueles que oferecem sua força de trabalho em troca de salário, funciona da seguinte forma: para que o capital reproduza, se um trabalhador, ele, trabalha por 8 horas diárias e produz uma determinada quantidade, imagine que aquilo que ele produz tem um valor de 10 reais, para tornar bem simples. Segundo a visão do Marx, o burguês, na verdade, paga pelo trabalho
paga por essa riqueza gerada pelo trabalhador, sei lá, R$2. O resto é tudo mais-valia, toda a riqueza que o trabalhador gera, mas que não fica com o trabalhador, que vai para as mãos da burguesia, beleza? Inclusive o Marx ele vai até estabelecer 2 tipos de mais-valia, que é a mais-valia absoluta, que foi esse exemplo que eu acabei de dar, e a mais-valia relativa. O que é a mais-valia absoluta? Mais uma vez, o trabalhador ele produz no seu tempo de trabalho uma riqueza que, enfim, tenha um valor de R$10. É só um exemplo. E ele recebe por R$2 daquilo que ele produz. Então, R$8 é a mais-valia, é a riqueza que ele produz para o capitalista. E o que é a mais-valia relativa? Marx vai dizer que com os avanços tecnológicos, no mesmo período de trabalho, o trabalhador ele produz muito mais. Só que ele produz muito mais e recebe a mesma coisa. Então isso faz com que a mais-valia seja ainda maior para o capitalista. Beleza? Quanto mais a tecnologia avança, quanto mais inovações nós temos, porque dentro da lógica do capitalismo, você recebe pela hora de trabalho e não pela quantidade de riqueza que você produz. Sendo assim, se as tecnologias avançam e você produz mais naquele mesmo espaço de tempo, você então produz mais riqueza, mas recebe a mesma coisa. Pensa nisso. Hoje, a capacidade da sociedade capitalista de produzir ela é infinitamente maior do que foi no século XIX, do que foi no século XVIII. Mas pensa em termos de remuneração. Como é que a classe trabalhadora recebe? A classe trabalhadora recebe muito mais? A classe trabalhadora recebe, enfim, baseado naquilo que ela produz? Claro que não. Ué, professor, mas se a gente sabe disso, por que a gente não faz nada para mudar? É a pergunta que você aí do outro lado da tela deve estar se fazendo. Exatamente porque existe uma ideologia, que é a ideologia da classe dominante, que produz uma visão de realidade que muitas das vezes dificulta a nossa consciência, que para Marx era fundamental, a consciência de classe. Ou seja, a consciência de classe é o seguinte: filho, você é fudido. Você é muito fudido. Você trabalha 8 horas por dia, recebe salário mínimo, mas fica defendendo a reforma trabalhista. Você é muito fudido, né? Porque você não pode defender a reforma trabalhista se você recebe um salário mínimo. Você não pode defender a reforma trabalhista se isso vai significar uma diminuição no poder que você tem de tentar negociar uma condição saudável de trabalho. Show de bola? Mas você vê o cara fudido que vota pela privatização do Sistema Único de Saúde. Ah, não! Porra, você usa todo dia, você vai no UPA, né? Você usa a clínica da família, mas você está o tempo todo criticando. Porque você não quer ter mais acesso àquele serviço oferecido pelo Estado. Você prefere, além de pagar os seus impostos, porque você vai continuar pagando. Porque eu acho muito maneiro essa ideia de defender privatização, né? Porque você acha que vai deixar de pagar uma parada. Não, só que você vai continuar pagando o mesmo imposto, só que agora você não vai ter mais acesso àquele serviço que antes era oferecido pelo Estado. Você vai continuar pagando a mesma quantidade de imposto, só que além de continuar pagando a mesma quantidade de imposto, você ainda vai ter que pagar por um plano de saúde. Show de bola? Isso é defender a ideologia da classe dominante. Porque se você é um fudido que recebe salário mínimo, o mínimo que você tem que fazer é continuar defendendo o acesso ao serviço público. Show de bola? Porque não faz sentido nenhum todos nós pagarmos os nossos impostos e não termos acesso a serviço público, beleza? Então, se for dentro dessa lógica, a gente vai cortar no Brasil pelo menos 2/3 de imposto que a gente paga, né? Porque eu não sei se você sabe, querido, você defender política de privatização e a gente ter uma das maiores cargas tributárias do mundo é meio contraditório, você não acha? É isso que o Marx estava falando. É necessário, então, ter consciência da sua exploração para que você se organize para mudar. E o Marx não ficou só na teoria, não, gente. Quando a gente pensa lá na década de 60 do século XIX, o Marx, junto com um outro pensador
bastante atuante, que foi o Mikhail Bakunin. Bakunin é o teórico do anarquismo. Eles fundaram a Associação Internacional dos Trabalhadores. E qual era o objetivo da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores? Justamente promover a organização da classe trabalhadora a nível global, para que a classe trabalhadora unida conseguisse mudar a sociedade. Você já deve ter ouvido falar, geralmente nas aulas do ensino médio, lá na tua escola, nas aulas de sociologia e de história, o teu professor sempre fala daquela frase clássica de Marx, no Manifesto Comunista de 1848, né? Trabalhadores do mundo univos. O que significa a ideia do trabalhadores univos, trabalhadores do mundo univos? Trabalhadores, vamos nos organizar para que essa situação de exploração, ela deixe de existir, beleza? Para que ela não continue. Aí o Marx vai dizer que existe dentro da estrutura do capitalismo várias formas de impedir, de dificultar essa consciência de classe para que as transformações da sociedade aconteçam. Exemplo, quando a divisão social, né, ela vai se estabelecendo, a ideia da mercantilização do trabalho, né, essa ideia que o Marx vai falar bastante nas suas obras, o indivíduo ele vai perdendo cada vez mais, ele vai se desconectando, ele vai se dissociando cada vez mais daquilo que ele está produzindo, galera. Olha que parada interessante. Como assim, professor? Já ouviu falar de um conceito chamado de fetiche? Esse conceito tu já, né? Fetiches, vocês seus depravados. Fetiche, a origem da palavra, vem de fetiche, de feitiço, beleza? O que é o feitiço? Feitiço é aquilo que mágico, bruxo usa para poder ali te inebriar, não é verdade? O que seria o fetiche para o Marx? Aquilo que o Marx vai chamar de fetichismo de mercadoria. É quando o sistema capitalista começa a criar uma lógica, primeiro, de que o indivíduo perde noção daquilo que ele está produzindo, é a ideia da alienação, e segundo, ele vai criando sobre aquilo que ele produz, né, uma concepção, né, vai criando de fato uma ideia de que aquilo representa status. Olha que parada interessante, né? A mercadoria na sociedade capitalista é um sinal de status. Aí você, moleque, essa aula é aquela aula que o aluno, ó, pá, explode a cabeça. Pensa nisso, nesse exemplo que eu vou dar agora. Tem aquele iPhone, né? Você já tem aí o seu smartphone, funciona. Ele pode não ser aquele, né? Porra, com tecnologia 4K, porra, que dá pra ver o espírito, mas você usa ele. Ele te serve, ele faz as coisas do teu dia a dia. Mas, como a reprodução do capital também é baseada na ideia do consumo, né? Da permanência, do permanente incentivo ao consumo, o que você deseja o tempo todo ter o mais novo? Você deseja o tempo todo ter aquilo que é o último lançamento. Porque aquilo é um sinal de prestígio. Se você tiver aquele celular, você vai ser um cara vai ser um cara melhor recebido nos ambientes sociais. Se você tiver aquele carro da última geração, mesmo que você pague ele em suaves prestações para sempre, você vai ser melhor recebido pelo teu grupo social. Essa ideia nasceu com você? Essa ideia já estava lá quando você tinha, 3 anos de idade? Não. Isso vai sendo colocado pela ideologia dominante no teu cerebelo. Você vai comprando a ideia do sistema como se a ideia do sistema fosse a ideia correta, a melhor ideia, a ideia perfeita. A ideologia capitalista não vai vender que o capitalismo traz desigualdade, violência, criminalidade. O capitalismo, inclusive, a gente vai ter nossa aula aqui sobre os modos de produção. O capitalismo, inclusive, vai atribuir o problema da pobreza ao pobre. Ou seja, a pobreza existe porque o pobre não se esforça suficientemente para sair da sua situação de pobreza. Não que a pobreza é fruto do próprio sistema. Você entende? Você inverte o problema para colocar o foco do problema naquilo que é a consequência do problema, não o causador do problema.
Então, o que acontece, o que a gente faz diariamente? Você não diz que a pobreza é causada pelo sistema. Você diz que a pobreza é causada pela falta de motivação, pela falta de vontade do pobre de sair da sua situação de pobreza. Eu sempre penso, quando falo nessa porra, que agora a gente vive, né, pessoal? Você provavelmente já deve ter comprado aí um cursinho de coach, né? Que agora é a Vibe Coach. E aí eu lembro de um vídeo que circulou há tempos atrás aí na internet, de uma coach falando sobre motivação. Aí eu pensei, caraca, isso aqui daria muito bem para fazer uma apropriação aí, uma analogia de como o sistema vende o capitalismo, né? Essa coach estava numa empresa, falando lá com os empregados de uma empresa, sobre motivação, sobre se sentir motivados, né? Sobre coisas para movimentar a sua motivação. Olha que interessante. Aí qual foi o exemplo que essa coach deu lá nessa empresa? Ela disse, então, ao longo da história a gente pode perceber vários exemplos de grupos de pessoas que não estavam suficientemente motivados e que, portanto, não conseguiram mudar a sua situação. Aproveito que Gabriel Feitosa está aqui, né, o meu diretor, enquanto eu estou dando aula, porque ele gosta sempre de ouvir isso. Aí qual foi o exemplo, Gabriel Feitosa, que essa coach deu para falar de falta de motivação e por isso não saiu da sua situação? Os judeus na Segunda Guerra Mundial. Perfeito exemplo, né? Então ela disse, os judeus, eles foram levados a campos de concentração e sofreram lá um genocídio, que genocídio é uma pessoa que a gente sofre por estar desmotivada, né, Gabriel? Ih, tô desmotivado hoje, acho que tá tudo certo. Os índios. É que todos esses exemplos merdas, né, poderiam ser atribuídos a qualquer evento histórico ou catastrófico. Isso, tipo, os africanos, a escravidão só existiu porque os africanos não eram muito motivados, né? Os africanos eram meio vagabundos, né? Então, veio alguém oferecendo trabalho para eles, eles imediatamente falaram, pô, bagulho de trabalho aí. Só que não tem remuneração não, né? Não é nem o capitalismo fantasia, isso com um bagulho chamado salário, né? Que a gente se mata e mata os outros para ter um salário. Os caras não, vou lá pro Brasil, vou lá pra uma América, lá para ser escravizado todas as minhas gerações. Ou os índios, né? Os índios estavam muito livres, né, Gabriel? Aqui no início da história do Brasil, vocês já devem ter estudado isso aí, História do Brasil com o Gabriel Feitosa, os índios estavam muito livres aqui em 1500. Então chegou uns portugueses, meia dúzia de portugueses aqui, eles falaram, porra, tá muito livre, muita liberdade, muita terra, quero menos. Portugueses, vem que tem. Então, beleza, percebam então como qualquer discurso malicioso, escroto e distorcido pode te vender algo absurdo como uma ideia genial. E, moleque, essa frase que eu acabei de dizer aqui, basicamente define o que são os coaches, né? Os coaches vendem umas ideias merdas como sendo a última cereja do bolo. Se você adquirir o meu curso, Primo Rico, moleque, fala isso todo dia. Não, se você adquirir o meu curso, você vai entender por que eu larguei o curso de administração e me tornei, porra, um dos caras mais ricos do Brasil. Tem um tal de Ryan Santos aí, Gabriel Feitosa, agora. Tá ligado que é esse maluco? Ryan Santos é um maluco que gosta de ficar tripudiando das pessoas, principalmente, né? Ele sendo negro, ele gosta de ficar tripudiando pessoas negras e pobres para dizer que ele tem uma mansão na Rússia. O negócio dele é que ele tem uma mansão na Rússia. Ele fica aí viajando com seus carros de última geração, tripudiando as pessoas, porque ele diz que as pessoas são pobres porque são burras. Porque a pobreza está ligada à falta de inteligência. Muito interessante. Tudo isso aí, pessoal, todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, mostra o quanto Marx, quando analisa a sociedade capitalista, ele busca identificar o porquê de existir uma estrutura que é absolutamente desigual, mas que ao mesmo tempo é uma estrutura que se mantém ao longo do tempo, exatamente porque falta organização. Essa consciência de classes é um processo educativo, pedagógico e contínuo. E o Marx vai dizer, é importante, acho que alguém em algum momento aí até citou isso. Para o Marx, pessoal, dentro da análise dele da história, o capitalismo, como todos os sistemas de produção, todos os modos de produção, tem o seu nascimento, o seu desenvolvimento, sua crise e sua queda.
beleza? O que o Marx vai afirmar é que através da mobilização da classe trabalhadora, da classe operária, essas transformações elas vão ser mais efetivas, elas vão se dar e vão ser mais importantes do que isso, consolidadas e vão ser ali garantidas, beleza? Falei muito hoje, caraca, moleque, eu falei 1 hora sem parar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Professor, é a partir do conceito de mais-valia que os sindicatos ganham força? João, na verdade, a formação dos sindicatos tem total relação não apenas com aquilo que o Marx escreveu, mas como os próprios trabalhadores, eles percebem a sua situação de exploração, né? Porque, João, até aproveitando a sua pergunta e fazendo a relação com a aula de hoje, os trabalhadores, eles não vão começar a se organizar apenas porque nós temos aí o surgimento das ideias do Marx. Os trabalhadores, eles já reagiram à sua exploração antes mesmo do Marx nascer. É só a gente pensar que lá na Inglaterra, em 1811, a gente teve um movimento chamado de ludismo. O que era o movimento ludista, galera? Que foi assim chamado porque foi liderado por um operário chamado Ned Ludd. Um movimento também conhecido como quebra das máquinas. Os operários entravam nas fábricas e destruíam as máquinas porque as máquinas os substituíam na produção e as máquinas eram vistas como era quase que era a personificação da sua exploração, beleza? Isso em 1811, ó. O Marx nasce em 1808 e os seus livros, a sua obra, começa a ganhar força na década de 1830 a 1840, tá? Mas, de fato, é claro que as ideias do Marx, elas vão se comungar, né, com a organização dos trabalhadores, e isso vai fortalecer a classe trabalhadora. A gente tem, antes dos sindicatos, né, João, a gente tem as trade unions, que foi a primeira forma de organização dos trabalhadores. Mas, de fato, os sindicatos e principalmente a Associação Internacional dos Trabalhadores vai fortalecer isso. Deixa eu ver aí. Brenda disse... E tem gente que paga para ouvir essas asneiras que eles falam. Exatamente, né, Brenda? E não paga barato não, hein? Não paga barato não. Paga caríssimo para o cara ficar falando que os judeus não estavam suficientemente motivados e por isso sofreram genocídio. Obrigado, Débora. Pô, Débora, aí. Você sempre me dá uma moral, hein, Débora? Você é lenda. Deixa eu ver. Eu quero perguntas. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí. Obrigado, João. Tá ficando claro, cara, o que eu tô aqui explicitando para vocês? Mestre, na verdade o comunismo e o judaísmo ainda não veio. Vem com a nova ordem mundial e a mistura do capitalismo com o socialismo. E o roxo da besta escarlate, o azul com o vermelho. Pessoal, vocês estão tomando chá de fita hoje? Vocês estão assistindo a minha... Marcelo, tá rolando um chá de fita aí, não tá? Desculpa, eu não consegui entender. É a minha camisa aqui, ó. Hoje eu vim com a minha camisetinha aqui, ó. Minha camisetinha Vibe Capitalismo. Hoje foi a aula de contradição. Semana passada eu dei aula com a minha camisa da Santíssima Trindade do Socialismo, né? A camisetinha Marx, Engels e Lenin. E hoje eu vim com a minha camisetinha Vibe Capitalismo para falar de Marx. Marcelo, eu não tenho nem como desenvolver o que você escreveu aí, cara. Você me desculpa. Eu ainda não cheguei nesse nível de percepção. Não tomei meu chá de Alasca ainda, tá? Então não posso comungar aí das suas ideias. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero ir para as questões. Já são 8 horas, não já? Caraca, moleque. Então, tem meia horinha de questões agora. Vamos aí para as nossas questões. Pera aí, deixa eu ter uma perguntinha aí. Baguá. Baguá, isso é nome de esse teu apelido ou nome, eu não sei. Eu vou te dar uma informação importante, informação para a vida. Mas esse é o nome da gravadora do Xamã, né? Então, informação, aqui nessa aula tem informação. Marx criticava as duas bandeiras do liberalismo, liberdade e igualdade. Não foram realizadas? Liberdade e igualdade? Não, Baguá. Como é que ele vai criticar a igualdade se a igualdade é a pedra filosofal do pensamento do Marx? Não, né? E mesmo a ideia de liberdade
Marx não critica a liberdade. Marx não quer ditadura, não quer opressão, não quer violência. O que ele diz, chama de ditadura do proletariado, João, né? O que ele chama de ditadura do proletariado seria um momento no qual os trabalhadores, ou seja, a maioria da sociedade estaria dirigindo, né, o Estado, estaria à frente da nação, portanto seria já em si um sistema mais igualitário, né? Débora, com certeza, vou sair agora, hein? Vou sair antes de fazer as questõezinhas, dá aquele printzinho gostoso, vai. Aperta aí o botão. Que delícia, hein? Galerinha do chá de fita, tá tudo tranquilo aí? Pessoal que tomou aí um chá de cogumelo hoje, ayahuasca, né? Tomou um negocinho diferente. Tranquilo, Marcelo? Vamos nessa então. Ai. Questão número 1. Vamos ver se vocês pegaram aí a maldade da parada. Agora é aquele momento de colocar aí, né, o número da questão e a resposta. Quero saber se a galera está participando. Questão número 1 diz, ó, o século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre o amor e respeito ao próximo, aos problemas sociais gerados pela industrialização. Mas apesar de vários teóricos importantes defenderem, a igreja o rejeitou através da encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. Letra B. No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourier prevaleciam as ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes. Já está errado, porque lá no começo da aula eu disse que o socialismo utópico pregava uma reforma do capitalismo, né? Quem vai falar de luta de classes é o Marx. O socialismo científico proposto por Marx e Engels, através do Manifesto Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominado materialismo histórico. Letra D. O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. Eu só vou responder quando tiver aí, 10 pessoas respondendo. Gabarito letra C. De coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão no bolso e botava no coelhinho. Pô, os caras são muito maldosos. O socialismo científico proposto por Marx e Engels, através do Manifesto Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada de materialismo histórico. Pô, todos os conceitos que eu falei na aula de hoje. Galera, sussa aí na número 1, todo mundo foi certinho, hein? Galera tá voando, hein? Foi ou não foi? Vou direto para a questão número 2, ó. Questão número 2. Leia o texto a seguir. Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana, a produção dos meios imediatos de vida, materiais, e, por conseguinte, a correspondente fase de desenvolvimento econômico de um povo ou de uma época é a base a partir do qual se tem desenvolvido as instituições políticas, as concepções jurídicas, as ideias artísticas. A descoberta da mais-valia clareou estes problemas. Gente, para ficar claro para vocês, esse texto é basicamente essa pirâmide que eu coloquei aqui no quadro, e o conceito de mais-valia é aquele que eu expliquei ainda há pouco, né? Vamos lá então. Com base no texto
e nos conhecimentos sobre a concepção materialista da história, assinale a alternativa correta. Letra A. Existem leis gerais e invariáveis na história que fazem a vida social retornar continuamente ao ponto de partida, isto é, uma forma idêntica de exploração do homem sobre o homem. Letra B. A mais-valia, ou seja, uma maneira mais eficaz dos proprietários lucrarem por meio da venda dos produtos acima dos seus preços, é uma manifestação típica da sociedade capitalista e do mundo moderno. Letra C. O darwinismo social é a base da concepção materialista da história. Já está errado, né? Porque o darwinismo social não tem relação com o pensamento do Marx. Letra D. A partir dos intercâmbios na infraestrutura da vida social, desenvolve-se um conjunto de relações que passam a integrar o campo da superestrutura, com uma interdependência necessária entre elas. Letra E. A sociedade burguesa, por intensificar a exploração dos homens através do trabalho assalariado, constitui-se em forma de organização social menos desenvolvidas que as anteriores. E aí, qual é o gabarito dessa aí? E aí, vai todo mundo de B? Baguá lançou a letra D. E aí? Gabarito letra B? É isso? Sim ou não, gente? Letra B de bestado, né? A mais-valia, ou seja, uma maneira mais eficaz dos proprietários lucrarem por meio da venda dos produtos acima de seus preços, é uma manifestação típica da sociedade capitalista e do mundo moderno. Lembrando lá que a questão quer que a gente identifique as concepções do materialismo, da concepção materialista da história. Show? Foi ou não? Volta para cá. Rapidinho. E aí, gente? Tá dando para pegar? Galera, hoje tá indo, tá voando, hein? Tá voando? Então ficou claro a explicação da aula de hoje, gente? Essa é a parte mais importante. É na hora da resolução de exercícios que a gente vê se a galera está conseguindo dominar os conceitos. Então os conceitos ficaram claros. Conceito de materialismo histórico, conceito de mais-valia. A gente acabou de perceber, né? A mais-valia, ela oculta as desigualdades, né? Exatamente porque é através da mais-valia que o capitalista, que a burguesia consegue, então, a reprodução do capital e, obviamente, a manutenção da sua dominância, da sua dominação. Beleza? Vamos à próxima questão aí. Questão número 3. Essa é a questão clássica, né? Essa aí tem que saber. Burgueses e proletariados. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em conflito. Assinale a alternativa correta. Para Marx, como se originam as classes sociais? Gente, também eu expliquei isso na nossa aulinha de hoje. Letra A. As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados. Letra B. As classes sociais se originam da divisão entre os sexos. Letra C. As classes sociais se originam da divisão entre as gerações. As classes sociais se originam da divisão do trabalho. As classes sociais se originam da divisão das riquezas. E aí?
A galera tá indo de quê? Aí tá a galera indo de D, tem uma galera indo de E. E aí, gente? A galera foi entre a D e E. Olha por que não pode ser a letra E. A letra E fala: as classes sociais se originam da divisão das riquezas. Não é da divisão das riquezas. Até porque não há uma divisão das riquezas. Há uma concentração das riquezas por parte das elites. Gabarito letra D. As classes sociais se originam da divisão do trabalho. Beleza? Da divisão do trabalho. Por isso o gabarito é letra D. Tranquilão? Questão número 4. Já vamos emendar na 4. Marx e Engels, em seu manifesto do Partido Comunista, consideram a nossa época a época da burguesia. Caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas, a burguesia e o proletariado. Em vista disso, assinale a alternativa que define corretamente a burguesia e o proletariado. Letra A. Os burgueses utilizam o trabalho escravo para a produção e o proletariado é desprovido de liberdade para vender sua força de trabalho. Letra B. Os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado para a produção de mercadorias e o proletariado impulsiona o desenvolvimento da manufatura. Letra C. Os burgueses são os grandes proprietários de terras e o proletariado detém o poder social e econômico. Letra D. Os burgueses são os detentores dos meios de produção e o proletariado vende sua força de trabalho. Vai descendo o dedo aí na alternativa que vocês acham que é a correta, galera. Aí a gente teve menos dúvida. Isso aí. Gabarito, letra D. Muito bem. Falei isso aqui, só não coloquei no quadro, mas na hora que eu estava explicando eu falei, né? A burguesia são os que detêm os meios de produção e o proletariado é o que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Tranquilo? Vamos à próxima questão aí, questão número 5. Questão número 5, temos uma imagem aí, né? E aí mostra aí, fazendo uma brincadeira aí com o jogo do Mario. Não é da época de vocês, né, pessoal? Mas há muito tempo atrás nós tínhamos o Super Nintendo, beleza? Um Super Nintendozinho, e aí tinha o jogo do Mario. E aí a questão faz uma brincadeira aí com o jogo do Mario e a ideia da meritocracia, enfim. Aí temos aí na primeira imagem, né? O patrão, que é o Mario, em cima aí do Yoshi? Agora eu esqueci o nome. Oi? Yoshi, né? Que representa o trabalhador. Aí ele vai para aquela parte que era dificiona, né? Que tinha que pular com boneca, com Mario. Lá em cima representa o lucro. Aí no caminho para o lucro, o trabalhador e o patrão estão juntos. Mas na hora de usufruir do lucro, é só o patrão que usufrui, né? Lá em cima, o patrão diz: viva a meritocracia. A figura acima, claramente marxista, faz uma crítica à ideia de meritocracia. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação marxista desse conceito. Letra A. A meritocracia corresponde ao modelo de gestão que tem como princípio básico o mérito e as capacidades que cada uma das pessoas possui. Letra B. Meritocracia é uma noção bastante atual e tem como objetivo valorizar a livre iniciativa e a inovação das relações de trabalho. Letra C. Meritocracia corresponde a um mecanismo ideológico que oculta a relação de exploração e de desigualdade entre as classes sociais. Letra D. A meritocracia diz respeito à reformulação
da ética protestante que deu origem ao capitalismo moderno. Letra E. A meritocracia é um fato social, pois corresponde à representação coletiva da sociedade capitalista contemporânea. Galera, falei aqui sobre ideologia, sobre como Marx entende a ideologia, e até dei um exemplo aqui, né, da questão da motivação, de você é pobre hoje, mas amanhã você vai ser rico se esforçar. Se a gente pensar na lógica do Marx, qual é a alternativa possível? Aí vocês mandaram benzaço. Letra C, né? A meritocracia corresponde a um mecanismo ideológico que oculta a relação de exploração e de desigualdade entre as classes sociais. Pô, vocês estão voando! Vocês estão voando muito. Vocês curtiram, pessoal? Eu acho maneiro assim, quando a gente consegue fazer as questões e, pô, vocês estão mandando benzaço e conseguem entender os conceitos, tá show de bola. É isso aí, vocês estão voando. Vamos à próxima questão. Questão número 6. Questão número 6 diz: para Marx, no processo produtivo, o trabalho gera o valor equivalente ao salário, que é tempo. Que é o tempo de trabalho necessário, mas também cria valor com o tempo de trabalho excedente, que é apropriado pelo proprietário do capital. Embora o processo de venda da força de trabalho por um salário apareça por um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o trabalhador pode produzir durante o tempo que trabalha para aquele que o contrata é um valor superior àquele pelo qual vende suas capacidades. Assinale a alternativa que define essa proposição. Essa aí, ó, o cara não tem nem que pensar, não tem nem que pestanejar, nem titubear. Essa aí é para marcar e ser feliz. Muito bem, senhores, gabarito letra A. É claro que o que está sendo desenvolvido aí é o conceito de mais-valia que trabalhamos na nossa aula de hoje, beleza? Temos que ir para a próxima. Vamos à próxima questão? Deixa eu ver se... Como é que eu faço aqui? Vamos lá. Isso. Vamos aí à próxima questão? Questão número 7. Espera aí, mas por favor... Questão número 7 diz, ó, a teoria do materialismo histórico, desenvolvida por Karl Marx, engloba um conjunto de conceitos que perpassam um novo entendimento do sistema capitalista, das classes sociais e do Estado. Sobre os principais conceitos que compõem a teoria do materialismo histórico, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. Não há teoria do materialismo histórico. Não há na teoria do materialismo histórico uma preocupação sobre o processo de circulação de mercadorias no capitalismo. Letra B. No processo de formação do capital, o prejuízo nasce no momento em que o produtor fabrica sua mercadoria. Letra C. Segundo Marx, a mais-valia como o excedente do valor produzido pelo empresário, que é apropriado pelo trabalhador. Letra D. Segundo Marx, as mercadorias nada mais são do que a materialização do trabalho que foi pago ao empregado. Letra E. O empresário, ao pagar os salários aos trabalhadores, nunca paga a esses o que eles realmente produziram. Gabarito da questão número 7. Eu acho que essa aí também é tranquilo pra gente, hein? E aí, pessoal? Vocês estão colocando já o gabarito da 7, é isso? Coloca aí. Uai, hoje eu tô felizão, hein? Caraca, aí, vocês estão voando, cara. Isso aí, muito bem. O empresário, ao pagar o salário aos trabalhadores, nunca paga a esses o que eles realmente produziram. Beleza? Questão número 8.
O trabalho é considerado em sociologia como uma atividade produtiva exercida pelo homem a partir da transformação da natureza para assegurar sua sobrevivência e o desenvolvimento. Karl Marx afirma que o trabalho pode emancipar os indivíduos, mas no capitalismo, de modo geral, resulta em alienação dos trabalhadores. Sobre esse assunto, marque a alternativa incorreta. Cuidado, hein, pessoal? Até na hora de estar fazendo questão, cuidado, é incorreta. Letra A. O trabalho não deve ser visto exclusivamente como emprego remunerado. Letra B. O trabalho é a produção dos indivíduos vivendo em sociedade. Letra C. No sistema capitalista, a produção coletiva passou a ser organizada e dirigida segundo os interesses de todos os trabalhadores, sem distinção. Letra D. A divisão social do trabalho expressa modos de produção e estratificação da sociedade. Vai colocando aí. Gabarito letra C, beleza? Letra C. Show de bola? No sistema capitalista, a produção coletiva passou a ser organizada e dirigida segundo os interesses de todos os trabalhadores, sem distinção. Pô, claro que não, né? Senão tudo que eu falei na aula de hoje estaria errado, não é isso? Então não pode ser a letra C. Como a questão que é errada, gabarito letra C. Vamos à última questão. Hoje deu tempo de a gente fazer bastante questão, né? Tá fluindo mais, a galera tá entendendo, tá tudo certo. Então dá pra gente fazer mais questões. Questão número 9. E se em toda ideologia os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura, tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida. Do mesmo modo, porque a inversão dos objetos na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico. Com essa famosa metáfora, Marx realiza a definição de ideologia como inversão direta da realidade, do qual decorre para ele, letra A alienação da classe trabalhadora, letra B, a consciência de classe dos trabalhadores, letra C, a existência de condições para a praxis revolucionária, letra D, a definição de classes sociais. Nossa última questão para eu ir embora, hein? Qual é o gabarito da questão número 9? Mito da caverna? Baguá. Aí tu foi lá na filosofia grega. Qual é o gabarito da questão número 9? Para eu ir embora? Hoje eu vou embora mais tranquilo, que hoje vocês voaram, hein? Pode voltar para cá, Biel, se quiser. E aí? Galera, o conceito está aqui no quadro, ó. O conceito está aqui no quadro. Gabarito letra A, tá? Alienação da classe trabalhadora, tá? Esse é o gabarito da questão número 9. É essa metáfora que o Marx está fazendo ali, ao falar sobre essa distorção, sobre essa inversão da realidade. Não foi o que eu falei, pessoal? Dei, inclusive, alguns exemplos sobre isso na aula de hoje. Tranquilão? Beleza? Não pode ser letra C a existência de condições para a praxis revolucionária, porque as condições para a praxis revolucionária é a consciência de classes. E o texto está falando justamente sobre o contrário com relação a isso. Por isso que não pode ser a letra C e sim a letra A. Sim ou não, senhores? Aula densa, muita informação, mas fluiu. Eu fiquei contente que a galera conseguiu responder as questões
a grande maioria aí conseguiu responder direitinho. Vocês estão felizes, galera? Deu para ajudar? Deu para ser feliz? Lembrando, hein, eu não comentei lá no começo da aula, mas temos novidades aí a partir de abril aqui no nosso na nossa maravilhosa plataforma, no nosso canal no YouTube do Caserna. Marcelo com certeza vai atualizá-los aí, né, com novas informações e novidades. Mas a partir de abril teremos novidades, coisas novas. Continuem antenados, continuem ligados. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, a ela rendeu muito. Vocês são lendas. Até semana que vem, meus camaradas. Um grande abraço. Beijos!